Eu sei que você está com muita vontade de se tornar servidor público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas sei também que a legislação específica não é nada fácil de se digerir. Meu nome é Carolina Galbert, eu fui aprovada 5 vezes no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em uma delas em 2º lugar para analista administrativo. Sou mentora para concursos públicos desde 2018 e no concurso de 2020 e 2021 do TJ Santa Catarina foi mais de uma centena de aprovados e dentre eles diversos, muitíssimos já são meus colegas de trabalho. E estou aqui hoje nesse vídeo para lhe explicar uma das formas que você pode utilizar para estudar a tal da legislação específica. Seria ótimo se pudéssemos escapar dela, mas não é o caso do edital do TJ de 2024, porque ele trouxe 15 questões na disciplina de legislação específica. Então nós vamos precisar dar uma atenção especial a essas legislações para que consigamos, então, ter um bom rendimento na prova, acertar um bom número de questões e garantir a sua nomeação. Sempre trazendo aqui questões do nosso edital, eu quero mostrar para vocês que aqui, ó, na prova de analista administrativo, assistente social, engenheiro civil e engenheiro eletricista, essa matéria vai ter um peso menor, que vão ser 6 questões. Mas para quem vai fazer a prova para analista jurídico, oficial de justiça ou técnico judiciário, teremos 15 questões de 20. Então, são mais ou menos 19% da tua prova vai estar nessa nota dessa matéria, que é a legislação interna. Então, gente, não tem mesmo como a gente escapar. A legislação interna do TJ Santa Catarina, que será cobrada nesse certame, tá aqui. Ela é a mesma para todos os cargos. Então, vai ter o Estatuto de Santa Catarina, que para quem já estuda para outros concursos aqui do estado já conhece, que é a 6745. O Regimento do Tribunal de Justiça, o Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário de Santa Catarina, o regime disciplinar dos servidores aplicados aos servidores do quadro do Poder Judiciário, que é essa 639 de 2015, o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina e o Código de Normas da Corregedoria da Justiça do PJSC. Então, essas são as legislações que a gente vai ter que se atentar e eu vou falar para vocês o que eu acho que vai aparecer mais na prova. Eu acredito em mais questões do Estatuto, ou seja, pelo menos 5 questões do Estatuto, tá? Então, eu acredito que 5 questões do Estatuto devem aparecer. E o restante, eu acredito que vai vir do regimento interno, do Código de Divisão e do Código de Normas da Corregedoria. O Código de Ética e o regime disciplinar aplicável, eu não acredito que caiam na prova, mas eles são leis menores e que é muito fácil de você ler e terminar ela de uma vez. Então, o Estatuto, o regimento interno, o Código de Divisão e o Código de Normas seriam as legislações em que eu colocaria mais tempo para estudar. No concurso do edital de 2020, eu tive vários alunos aprovados e eu vou falar para vocês o seguinte, nem tinha todo esse peso na prova da legislação específica, mas os primeiros lugares estudaram muito a legislação específica, essa legislação interna, né? Desculpa se eu trocar aqui a palavrinha, falar específica, mas estou querendo me referir a esta legislação interna do órgão. Os alunos que realmente estavam ali batendo no primeiro lugar, né, eles se prepararam para estar nesse primeiro lugar. É isso que eu quero te fazer esse alerta. As pessoas que estão nas cabeças dos concursos públicos, elas não estão pensando em eu posso errar umas 10 questões, eu posso errar umas 5 questões. Não, você se prepara para gabaritar. Então você não pode dispensar nem que seja 6 questões, nem que sejam 15 questões. Se você realmente está com a base pronta nas outras, ou pelo menos está se desafiando para estar bem nas outras disciplinas, você não pode simplesmente fazer um X em legislação interna e fingir que não é contigo esse papo. Então eu tô aqui para te lembrar que é necessário diligência para passar em concurso público. Eu quero falar contigo sobre 3 pontos para estudar a legislação específica. O primeiro deles é cronograma. Não adianta você achar que você vai ver lá na frente a lei específica, a legislação interna, e que vai simplesmente entrar tudo na sua cabeça em uma semana. É claro que você pode ter algum cursinho que vai liberar algum material mais mastigado lá pra frente, mas eu não recomendo que você deixe tudo acumulado lá pra frente, porque vários materiais vão ser liberados no último mês e eu não sei se você vai conseguir dar conta de pegar tudo que vai ser liberado lá no último mês. Então coloca no seu cronograma para ela aparecer ali, né, uma vez por semana, enfim. Quem tá na mentoria tem o ciclo da mentoria, então não se preocupe quanto a isso. Mas esse vídeo aqui não é para quem é mentorado, é para todo mundo. Então você aí que não é meu mentorado ainda, ou ainda não pode ser, não tem problema. Só que escuta isso que eu tô te falando. Coloca no seu cronograma a presença da legislação interna desde já. Não vai deixando para depois, porque para depois
fica complicado. O segundo ponto que eu quero te passar aqui é porque eu já ouvi esse relato de um mentorado que não estava passando em concurso público. Eu perguntei pra ele como é que ele fazia a leitura da lei seca. Ele me disse que ele pegava a apostila, ele ia tomar um café e ficava ali lendo a lei enquanto tomava café. Gente, eu super recomendo que vocês se divirtam enquanto estudam. Óbvio que sim. Você pode levar a sua apostila para tomar um café? Claro que pode. Só que aquilo ali tem que ser uma revisão, não o seu estudo de verdade. A legislação, ela tem que ser estudada sublinhando, seja na forma física ou seja na forma digital. Você vai abrir aí, se for o caso, né, porque são muitas e muitas páginas, você vai abrir aí um PDF e vai sublinhar ele. Então você vai ler sublinhando, você vai ler editando. Eu vou até mostrar aqui, não era pra estar nesse vídeo, mas às vezes eu me enrolo, mas eu acho melhor mostrar com detalhes. Então espera um pouquinho que eu vou abrir aqui um arquivo pra te mostrar um negócio. Hoje, mais cedo, eu baixei o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado, porque eu estou preparando um material para vocês, vou falar sobre isso no final desse vídeo, e coloquei no meu Drive. Quando eu coloco no meu Drive, ele tá em PDF, depois eu consigo já abrir ele direto como o Google, o documento aqui do Google, né? Então, assim, muitas pessoas me perguntam, Carol, qual que era o editor de PDF que você utiliza para fazer essa leitura ativa? Então, a gente tá falando sobre a leitura ativa, o estudo ativo aí da sua lei seca. Gente, eu usava na época de concurseira o Drawboard PDF. Eu usava uma canetinha, então eu escrevia do lado nas margens, dá pra fazer letra cursiva, dá pra sublinhar de 1.200 cores, dá pra fazer várias coisas. Mas também, às vezes você fica só complicando a sua vida, em vez de ir lá e estudar e fazer o que importa, né? Então assim, às vezes PDF, editor de PDF, comprar o tablet, comprar mesa digitalizadora, sei lá. Tá, é legal, se você já é acostumado a usar, maravilha. Mas se você não inventa isso agora, você precisa estudar, para de inventar moda, tá? Então, com o tempo, você pode ir desenvolvendo isso. Agora, não temos tempo a perder. Então, por isso mesmo, aqui, ó, pega o negócio em PDF, o arquivo em PDF. Aqui eu tô demonstrando o Código de Divisão e Organização Judiciárias. E coloquei lá no meu Drive, eu abro aqui neste botãozinho aqui que ele me dá para abrir como se fosse o Word do Google. E aqui ele já vai me abrir numa forma que eu consigo editar. Então aqui eu tava lendo, e aí como é que eu tava fazendo? Por isso que eu abri esse negócio aqui com vocês. Eu começo a ler artigo por artigo e começo a colocar em negrito as partes que saltam aos meus olhos. Então aqui, este código regula a divisão e organização judiciárias, bem como a administração da justiça e seus serviços auxiliares. Não tive nada para destacar nisso aqui. É óbvio, né? O nome do código é Divisão e Organização Judiciária e ele também trata aqui da administração da justiça e dos serviços auxiliares. Não tinha nada para sublinhar. Aí aqui já começa. Os tribunais juízes têm competência exclusiva para conhecer de todas as espécies jurídicas. Então eu começo a botar em negrito. Então isso aqui é muito fácil, né? Então é uma forma de estudo super ativa, né? Deixa eu botar aqui para baixo, ó. O território do estado divide-se em, isso aqui é super importante, ó, distritos, subdistritos, municípios, comarcas e comarcas integradas. Isso aqui é super importante. O meu arquivo estando em Word, já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui, ele trouxe uma redação antiga. Tô nem aí pra redação antiga, dou um delete aqui, ó, né? Enfim, não me importa a legislação antiga. Então, vou aqui... Já sei o que é distrito, subdistrito, município, comarca e comarca integrada. Preciso desenhar isso, então escreve aí, né? Então, esse é o ponto que era melhor da canetinha, mas não tem problema. Você vai estar com isso aqui, talvez impresso do seu lado. Vai escrever distrito, subdistrito, município, comarca e comarca integrada. Você tem que escrever isso, tá? Então, escreva como se fosse até um conjunto, assim, o maior, né, englobando o menor. Para você não esquecer, distrito, subdistrito, município, comarca e comarca integrada. Isso tem que estar... Aqui é o óbvio, que é o mais importante desse artigo, tá? Então, eu já falei 10 vezes, que aí na sua prova você me agradece depois. E aí, então, eu quero mostrar pra você isso aqui, pra você entender que você não vai só ler. Você vai ler, você vai repetir, né? São 4 entrâncias. Depois a gente vê quais são as entrâncias, porque eu acho que ele não traz aqui. Mas, por exemplo, se eu estivesse estudando aqui... As comarcas, elas são de 4 categorias, né? Aqui, deixa pra baixo aqui, ó. As comarcas classificadas em 4 entrâncias são as que integram o anexo 1 desse código. Enfim, gente, eu só tô mostrando aqui que o teu estudo precisa ser assim. A primeira vez que você passar, talvez você só bote aqui em negrito. A segunda vez, você já vai sublinhar. Então, não vou sublinhar aqui, mas... Por exemplo, eu já colocaria aqui. Isso aqui realmente se confirmou que é a coisa mais importante, talvez desse capítulo inteiro. Então, eu vou colocar aqui
em destaque. Eu já sei mais ou menos o que é importante e já tô colocando em negrito direto, o que seria talvez a mesma coisa que eu colocaria aqui em destaque. Mas é normal que você, talvez, na primeira vez que está lendo isso, coloque em negrito várias coisas e depois, na segunda leitura, consiga destacar pontos dentro do negrito, tá? Então, é comum isso acontecer porque você não conhece o todo dessa legislação. Então, fica difícil para você saber o que é mais importante logo de cara. Por isso que eu te indico o quê? Primeiro negrita e depois, numa segunda leitura, você vem e sublinha. Porque provavelmente você vai negritar mais coisas e sublinhar menos coisas, tá? Então, só quis mostrar isso aqui pra você, que essa lei tem que ser estudada. E eu quero já, então, deixar aqui... provavelmente vai sair um vídeo depois sobre esse código de divisão depois, tá? Mas eu quero te deixar aqui um spoiler que é muito útil. É até pra você já se inscrever no canal e ficar de olho no próximo vídeo que vai surgir sobre legislação. Que é o seguinte. Ele tem, esse código, muitas páginas. Muitas páginas. Se você abrir o arquivo original aqui, ó, cadê ele? 629 páginas, tá? O que nos interessa aqui não são as 629 páginas. São até a página, se eu não me engano, 127. Opa, 120. Deixa eu colocar aqui. Vai demorar um pouquinho pra abrir. Aqui, ó, já vai terminar. 130. Então, às vezes você se apavora, você nem viu o que era esse negócio, né? Eu costumo dizer bastante isso pros meus alunos. Calma, existe aí um Monte Everest para você subir, mas com a tática certa você vai dividindo esse Monte Everest, você vai com calma. Então olha os títulos, eu não tenho dúvida, quer dizer, né, não posso pagar com a língua, mas eu vou dar aqui a minha experiência para você. Pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente erre nesse ponto. Mas o fato é que normalmente as legislações elas dão uma ênfase maior para o início. Então, normalmente, as legislações, elas caem mais a parte do início, tá? Então, também vamos ali verificar isso aqui no código de divisão. Eu já separei ele aqui porque eu vou estudar ele melhor e vou passar para vocês essas orientações com certeza, tá? Então, no final eu falo mais sobre esse código de divisão que eu vou trazer para vocês novidades. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é cronograma. Coloque essa leitura da legislação interna desde já no seu cronograma de estudos. Segundo ponto, leitura atenta e ativa. Não adianta ir tomar café achando que tá lendo um jornal. Isso aqui não é leitura que tu entende como se estivesse lendo jornal. Vocês viram ali os termos. Não são termos fáceis como se você estivesse lendo uma historinha. É uma organização, é uma divisão de um tribunal. É algo que talvez você não esteja tão familiarizado assim. Então tem que dar atenção e realmente fazer uma leitura ativa. Sublinhando, destacando, puxando flecha do lado e explicando, como eu falei ali no caso do distrito, subdistrito, município, comarca integrada. Isso ali você precisa escrever do ladinho para ter aquilo mais claro na tua mente. Quando a gente escreve, a gente tá escrevendo e a gente tá lendo também. Então são 2 vezes aí que isso tá te chamando a atenção. Então, vai ficando mais gravado na sua memória. Bom, então, primeiro ponto, cronograma. Segundo, leitura ativa. E o terceiro que eu quero falar para você é: faça as suas próprias questões. Não vai ter banco de questões sobre isso. Não vai ter nada mastigado no que? Concursos, no TEC, não sei aonde. O que você vai poder ter são materiais de professores que vão fazer para você essas questões, ou você mesmo, que não tá aí com um material mastigado sobre isso, você vai pegar essa legislação e você vai começar a transformar isso em questões. Como? Eu sugiro que vocês façam em certo e errado. Não fiquem inventando de ser banca agora, porque eu acho que é um tempo muito precioso que você vai perder fazendo isso. Então, faça essas questões de certo e errado. Pega um artigo, modifica algum termo, coloca em um outro arquivo no Word. Então, tu vai montando o teu arquivo no Word, jogando para outro lugar e colocando certo e errado. E embaixo já coloca o gabarito, qual que era o artigo certo e qual era a resposta certa. Então, fazendo esse trabalho bem mastigadinho ali, com certeza você vai lembrar. Só que aí entra a nossa grande questão. Tá, Carol, eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Tempo é algo que ou você tem ou você compra. A pedido de muitos mentorados que não estavam com tempo para produzir esse material, porque eu explico tintim por tintim como você tem que estudar, como você tem que produzir esse seu material, nós da CG Mentoria vamos produzir um material com questões nesse estilo que eu estou falando para vocês. Então agora eu vou contar para vocês como é que vai ser esse material. Nesse momento a gente vai liberar primeiro o Código de Divisão e Organização Judiciárias e a gente vai liberar 6 semanas com 20 questões de certo e errado em cada uma delas e
Cada uma delas vai ter um simulado de todas as legislações. Então serão 15 questões de todas as legislações, um simulado por semana sendo liberado para vocês e mais esses vídeos de explicação de como estudar. Então você vai ter aí um material mastigado por R$ 49,90. Se você quiser comprar a legislação do Código de Divisão, você vai comprar ela por R$ 49,90. Nós teremos esse mesmo material para regimento interno e para código de normas da corregedoria. Então a gente vai fazer essas explicações, vai liberar para vocês aqui no YouTube e também vai ter o material com as questões, 20 questões por semana e 6 simulados de toda a legislação. Cada material em separado vai custar R$ 49,90. Eles todos juntos custam R$ 99,00 para você. Então se você quiser adquirir, é só você clicar aqui embaixo, falar com o link que vai estar na descrição desse vídeo e você vai ter acesso aí à compra desses produtos, tá? Você que ficou aqui até o final, eu vou te deixar uma dica extra nos seus estudos. Seja super criativa, seja super criativo. Se você tem alguém que apoia os seus estudos, pega aí essa legislação, pede para ele te fazer pergunta, prepara as tuas questões, troca as questões com uma amiga, de repente, que estuda junto contigo, faz esse estudo ser gostoso. Não adianta, gente, esses códigos, esse regimento interno, principalmente o Estatuto do Servidor Público, eles estarão contigo aí dentro da tua vida funcional. Você precisa começar a entender desse tribunal. Então, em vez de ficar encarando tudo isso com os olhos de meu Deus, como eu odeio essa vida, comece a olhar para isso como sendo a sua futura vida. Comece a se enxergar. Em qual comarca será que você vai entrar? Em entrância inicial, entrância final? Em qual será a comarca que você vai atuar? Então, comece a se imaginar, comece a entender as questões do órgão, que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil o teu estudo. Então, essa dica extra é uma dica que eu dou para todos os mentorados. Seja feliz nesse caminho. E se você quer estudar de uma maneira assertiva e não tem tempo para preparar todas as questões, para fazer esse estudo, como eu expliquei aqui, você pode sim comprar esses materiais que a gente vai deixar pronto. Um abraço. Se você não me segue ainda, peço que você me siga lá no Galbert Carolina. Por favor, se inscreve aqui no canal do YouTube, que me ajuda demais. Deixa o teu like e eu te vejo no próximo vídeo, que eu vou continuar explicando essas legislações para vocês.